alguns jogadores que nem são os mais famosos falaram no Campeonato Brasileiro, os caras perguntam, estão falando não sei o que, você, coisa. Eu falo, cara, nem olha essas porra aí. É isso aí, pô. Sabe, porque a gente sabe que o nível de futebol que tá hoje, o nível de foco, de concentração que você tem pra fazer um grande jogo, sabe? Por exemplo, quando o... Mas o Guardiola já me deu um esporro assim. Como assim? Durante a cobertura do Mundial, Flu e City. Uhum. Não essa Copa do Mundo, o Mundial, né? Lá em Jeddah. Ah, tá. E aí ele elogiou o Flu do Fernando Diniz, né? E ele falou, cara, me lembra um pouco a seleção de 82, não sei o quê. E eu coloquei no meu Twitter, o Guardiola comparou o Fluminense com a seleção de 82, o que é uma frase tecnicamente correta. Se eu falasse o Guardiola equiparou, é que a gente confunde um pouco o conceito de comparar e equiparar. Isso. E aí, do pós-jogo, eu fui fazer uma pergunta pra ele, nada a ver com isso. Até porque eu não queria nem falar de Fluminense, né? 4-0. Aí ele fala... Eu vi no seu Twitter que você colocou um negócio que eu não falei. Ô, louco! Ele tem um fake, o Guardiola tem um fake pra seguir Fred Caldeira. Tem um fake pra seguir os caras que estão ali, né? Inclusive você. E ele está equivocado, mais uma vez. E você falou pra ele? Foi cobrado! E você falou pra ele? É claro que não. Ah, tá. Quando ele te cobrou, o que foi a sua resposta? Eu botei meu galho dentro, né? Aí você falou, então, minha pergunta é a seguinte. Não, eu já tinha feito a pergunta e o microfone tava longe. Ah, tá. Mas também não ia bater boca por causa de tweet, né? Mas... Porra, tem isso. Como é que é lá? Olha só, o negócio que tá me irritando. Entrevista coletiva no Brasil, tá? Que vira debate. Você tá muito irritado. Ele tá. É impossível você acompanhar o futebol brasileiro concordo e não ficar irritado. Desculpa. Eu acho que em muito... A gente tem... como é que se diz? O lugar comum de crítica no futebol é falar que o jogador só fala que são 3 pontos e vamos ganhar o próximo jogo, como se toda entrevista fosse ruim de resposta. Eu concordo que tem muita entrevista ruim de resposta, mas eu acho que muitas vezes as coletivas são muito ruins pelas perguntas. Claro. Eu acho que a gente tem muita pergunta ruim. Muita. Isso, cara, não é uma crítica individualizada. Eu acho que eu já fiz muita pergunta ruim também e faz parte. Mas agora eu não sei o que está acontecendo, que está virando, em vários pontos, uma chance de você provar para o treinador que você tem um ponto de vista e pergunta se ele concorda ou se ele discorda para você meio que se provar, né? Assim, você não está curioso. Porque quando eu vou para uma entrevista, eu tento pensar pela perspectiva do torcedor, se for futebol brasileiro, que eu estou lidando com torcedores dos clubes, ou futebol inglês pela perspectiva brasileira dentro daquele contexto ali. Eu acho que muitas vezes tem muita gente que está... Sabe quando alguém morre e você só fala de você? Sim. Aquele como é que é o... Alguém morre e fala o quê? Eugentrismo. Eubituário. Eubituário. Obrigado. Eubituário é foda. Meu amigo Thiago Pontes aí. E assim, minha pergunta sobre a entrevista coletiva é, tipo assim, você faz a pergunta, você dá o microfone, eles levam o microfone, ou continua com você? Então, isso eu acho legal. Lá, o microfone continua com você. Tá, então... Depende de clube pra clube também, tá? Mas E porque porque acho que tem muita vira uma gente, troca né? de ideia, às vezes, que é benéfica se você souber usar. Tem um código de conduta não escrito ali, na Inglaterra, de conduta mesmo nas entrevistas, de você não fazer o que estão fazendo aqui. De ficar 3 minutos perguntando e depois... Eu acho bom quando você tem a chance de uma tréplica. Sacou? Você faz a pergunta, sei lá, por que o seu time perdeu? Aí ele explica por que perdeu. Aí você meio que vai no contraponto. Eu acho que cria uma certa dinâmica interessante se for bem utilizada pelos dois lados. Mas aqui tá virando pergunta de 3 minutos para resposta de 10 segundos. Eu acho isso muito... Então, é porque aqui tá acontecendo uma parada que a gente sempre fala. O cara que tá perguntando, ele quer ser mais treinador do que o treinador. Isso. Então, ele questiona, por que você jogou com 2 atacantes? E ele não fala só isso. Ele fala, você jogou 2 atacantes, aí você tirou o lateral, e aí você, tipo assim, foda-se o resto. Você fala devia ter posto não sei quem e tal. Aí o cara vai e explica, aí o treinador vai, malandro, tipo, o Renato faz isso igual o gênio. Mas por que você acha que eu fiz isso? Aí o cara caiu no bote. Aí o cara foi, pois é, por isso que você é uma coisa que a gente tem que saber, a gente Pô. entende muito menos de futebol que todos eles. Claro. Todo mundo junto aqui na mesa, entende senão, bem. a gente tava lá e eles estavam aqui, Não, exatamente. Não, e assim, é claro que isso não quer dizer que eles não façam decisões equivocadas e besteira. acontece. E você tem que questionar. Agora, eu acho muito ruim você questionar e fazer uma tese na tua pergunta sobre o porquê deu errado. Eu acho que assim, eu já vi muitos jornalistas, inclusive, falar isso. O pior técnico de futebol profissional sabe muito mais do que todos nós aqui. Exato. Porque isso é óbvio. E eu lembro uma época que foi quando o Palmeiras foi eliminado pelo Boca Juniors, 23, né? Que o Abel não colocava o Endrick, né? Tipo, e eu fico pensando, cara... Qual foi a final daquele ano? Fluminense e Boca Juniors. Campeão Fluminense, correto? Só pra saber. E aí eu ficava pensando, cara, o Abel não é idiota.
tem algum motivo pelo qual ele não tá colocando o Endrick. E que ele não quer expor, sabe? Porque ele não falava. E depois ele começou a usar e deu tudo certo com o Endrick, não sei o quê. E aí todo mundo ficava falando como se o Abel não colocar o Endrick fosse um grande erro, alguma coisa. Tipo assim, era uma parada completamente óbvia. Se ele quisesse usar o Endrick naquele momento, alguma coisa estava acontecendo. Tinha alguma coisa. Sabe qual é? Algo não tava encaixando pra ele colocar. Tinha pra não colocar o Endrick, porque e ele não queria explicar. Ele não queria explicar. Ele fugia da pergunta, fugia né? sempre. Porque era um bagulho óbvio botar o Endrick, ele não botava realmente titular e tal. Então tinha algum motivo. E todo mundo querendo detonar o Abel, falar que não sabia porra nenhuma não, mas que era um grande erro e tal não fazer isso, quando certamente tinha alguma coisa que não é pra se falar, igual questão de lesão, né? Muitas vezes os técnicos não falam até onde tá a lesão do seu jogador, justamente pra não dar munição pro oponente saber que o jogador vai não jogar, né? E às vezes finge que a lesão é mais grave do que é. Tem várias situações, e faz parte. Antes, olha só como e faz parte da situação. Cara, não sei se isso já repercutiu pra você lá. Bom, você já deve ter escutado o meme do Abel Ferreira aqui do Brasil, que o Abel tem um pacto com o capeta. Sim. Cara, esse é muito bom. E aí, e o meme é esse, é um pacto com o diabo, correto? Tinhoso, coisa ruim, Tinhoso, mostrando de coisa criança. Sim, é o Real Madrid. Eu não sei se foi após o 3x0 da LDU ou se foi após o 4x0. Foi depois do 3x0. Foi depois do 3x0? E aí o jornalista foi depois do perguntou, não, fala que você tem um pacto. Será que, né, esse pacto aí vai aparecer, não sei o quê? A resposta do Abel foi excelente, tá ligado? Mas o cara tá perguntando pro Abel Ferreira sobre o pacto com o diabo, pô, na entrevista coletiva. Não, aí o Abel pergunta... Você vende a sua alma? Não, mas o Abel pergunta, pacto com o quê? Ele falou assim, pacto. Ele pergunta. E aí? Porque aí o cara cara não, com uma coisa muito boa aí, que sempre dá ele não fala. Arregou, pô, mano, arregou. Aí ele falou, meu pacto é com o trabalho. E continuou. Foi bem, hein? Não vi isso, não. Foi bem. Óbvio que o Abel sabe do bagulho do pacto com o capeta. Mas foi, o cara perguntou, cara. Quando ele pergunta, a gente já começa a rir. Aqui a gente fala, pô, não é possível que o cara... Foi depois de um 3x0, né? Se for depois do 4x0, não acho que a pergunta é boa não, tá? Mas no 3x0, porra. É porque eu acho que foi depois... Esse é corajoso. Eu acho que foi depois do Esse é corajoso 3x0 mesmo. do jogo do final de semana. Que o Palmeiras tinha ganhado. Não. É com o backdrop com É lá em Quito. É lá em Quito, fudido, né? Pois é. Vamos falar de Quito, não. Nossa, ele deu... Nossa. Já exorcizamos, falando em capeta. Verdade, já exorcizamos Já foi, esse né? Da fantasma. Recopa, né? Não, também. Mas digo, ganhar uma Libertadores no Maracanã e depois. Sim. É isso. É que já teve a sorte de ser no Maracanã, né? Exato, sorte não. É porque... Tava escrito. Tá bom.